Gente, boa noite a todos mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Eu sou a professora Daniane Pereira. Eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, tenho cabelos longos e pretos, o rosto redondo, olhos castanhos escuros. Estou utilizando um óculos de grau com armação marrom. O meu sinal em libras é esse, a configuração de mão em D, um toque na têmpora e descendo com o movimento de semicírculo com um toque na cintura. Eu estou usando uma blusa xadrez nas cores preta e branca, um batom vermelho, o pessoal está me zoando desde ontem, 3 brincos pequenos em cada orelha e um colar prateado em círculos. Atrás de mim há uma parede branca com um armário de madeira com diversos livros. Eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, no campus Socígenes Costa, em Porto Seguro. Eu sou doutoranda em Letras pela UESC, mestra em Letras, graduada em Letras Português, em Letras Libras, Pedagogia Normal Superior. Eu sou especialista em Libras, Supervisão Escolar, Educação à Distância, Educação Especial Inclusiva e Atendimento Educacional Especializado. Nesse momento também estou na UFSB como chefe da subseção de atendimento educacional especializado. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês aqui no primeiro Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Esse seminário ele foi organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial e Inclusiva, o GPEI, aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia, ao qual a professora Lucélia é nossa madrinha, tá? Professor Félix. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Ivanildo Félix, homem pardo, magro, cabelos castanhos escuros, curtos, barba rala, olhos castanhos claros. Meu sinal em libras é um F, é esse, um F descendo a costeleta. Estou utilizando uma camisa verde musgo, atrás de mim uma parede branca com armário cinza. Sou mestre em Linguística e Ensino pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Libras e Educação à Distância, com licenciatura em Letras Libras, Pedagogia e História. Atualmente estou professor assistente da Universidade Federal do Sul da Bahia, atuando no Instituto de Humanidades, Artes e Ciência do campus Jorge Amado, nas licenciaturas interdisciplinares em Linguagens, Tecnologia e Ciências Humanas e suas tecnologias. O primeiro Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva tem como objetivo congregar professores e acadêmicos de diferentes áreas e demais interessados em refletir e discutir sobre os aspectos que envolvam as concepções, princípios e diretrizes para um sistema educacional inclusivo, políticas públicas e práticas de educação inclusiva, os aspectos jurídicos, bem como as diretrizes nacionais para a educação especial, as concepções das deficiências, conhecendo suas características básicas, as concepções dos transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Conhecendo suas características básicas, as diferentes abordagens inerentes ao percurso histórico da educação especial no Brasil e no mundo, a inclusão escolar dos alunos públicos da educação especial na rede de ensino regular, os principais desafios da inclusão escolar, as principais adaptações curriculares, bem como recursos pedagógicos empregados no atendimento desses estudantes, os conceitos que integram a inclusão, refletindo sobre suas implicações na educação, os aspectos importantes sobre as instituições de ensino como canal de mudança, bem como as adequações curriculares, que nortearão o processo de ensino e aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais específicas, sobre o contexto da formação do professor que atuará com tais alunos. Professor Jackson. Só abrindo meu áudio aqui. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Jackson Alves Santos, um homem moreno, de cabelos pretos, estatura alta, uso barba média, tenho olhos castanhos escuros, estou usando uma camisa na cor azul, atrás de mim tem uma parede branca. Sou mestre em Ensino em Relações Étnico-Raciais do Programa de Pós-Graduação de Ensino em Relações Étnico-Raciais PPGR da UFSB. Sou especialista em Tradução, Interpretação e Docência em Libras pela Uníntese e Atendimento Educacional Especializado na Perspectiva da Educação Inclusiva pelo IFNMG, com as graduações em Letras Vernácula e Letras Libras pela FAERP e História pela UNEB. Aqui na UFSB, atuo como docente nos CCs de Libras e Educação Inclusiva. Além disso, sou vice-presidente do Comitê de Políticas Linguísticas, representando as línguas de sinais,
e estou como coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Recursos Pedagógicos Inclusivos, o LABIRP. Aproveito desde já para agradecer a presença das tradutoras e intérpretes de Libras, língua portuguesa, Ana Paula Rosa Pessoa Frois, da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, Leni Aparecida Rabelo da Silva Mendes, da Unimontes, e Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, também da Unimontes. Bom, pessoal, o evento ele vai ser totalmente gravado e cópia do vídeo ficará disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo da UFSB. Está aqui no chat para vocês acessarem. Por favor, só um momentinho. Ótimo, este é o link. Se inscreva, tá, no canal, ative o sininho das notificações para receber um alerta assim que algum novo conteúdo for publicado e, lógico, dê o seu like. Durante o nosso evento, pedimos que, para melhor visualização da equipe de suporte, né, e com um meio célere de participação do debate, levante a sua mão, tá? Ou escreva no chat com letra de imprensa maiúscula, coloquem na frente da seguinte forma com o hashtag GP. Só um momentinho. Dessa forma aqui, ó, para vocês não confundirem com a escrita. Segue no chat, por favor. Ótimo, obrigado, pessoal. Até o final do encontro, iremos disponibilizar um link para registro de frequência, ok? Solicitamos também a gentileza que, com exceção da palestrante convidada, também dos intérpretes, deixe seus áudios e também as câmeras desligadas, para facilitar a visualização das tradutoras e intérpretes de Libras, língua portuguesa, né, por parte das pessoas surdas, tendo em vista a plataforma Google Meet, ok? Passo para a professora Daniane para dar continuidade. Obrigada, Jackson, Félix. Bom, gente, para a gente iniciar a segunda noite do primeiro Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, a gente vai convidar para uma mesa redonda, né, com o tema Acessibilidade e Inclusão no Ensino Superior, Avanços e Desafios, a professora doutora Lucélia Cardoso Cavalcante, da Unifespa. Ela é doutora em Educação Especial pela UFSCar, ela é mestra em Educação Especial também pela UFSCar, especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional pelo IBPEX, é licenciada em Pedagogia pela UFPA, professora adjunta da área de Educação Especial da Unifespa, é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da Unifespa, professora do Programa de Mestrado Profissional de História em Rede, também da Unifespa, professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Educação Inclusiva, o PROFEI, em rede nacional. Ela é pesquisadora do Grupo de Pesquisa Observatório Nacional de Educação Especial, da Universidade Federal de São Carlos, e atualmente é líder de 2 grupos de pesquisa. O Grupo de Pesquisa em Educação Especial, Contextos de Formação, Políticas e Práticas de Educação Inclusiva, e o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Tecnologias Assistiva e Acessibilidade, do CNPq, pela Unifespa. Ela exerce o cargo de vice-reitora da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Paraná, a Unifespa. Integra também a Comissão Assessora em Educação Especial e Atendimento Especializado em Exames e Avaliações da Educação Básica, como especialista consultora do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, UNEP. E a professora doutora Laura Sereta Moreira, da UFPR, da Federal do Paraná. A professora Laura é pós-doutora em Educação pela UFRJ, ela é doutora em Educação pela USP, mestra em Educação pela UFSM, especialista em Neurociência na Educação, licenciada em Educação Especial e Pedagogia. A professora é titular da Universidade Federal do Paraná, é docente do Programa de Pós-Graduação em Educação, coordenadora do Laboratório de Políticas, Pesquisas e Práticas Educacionais em Altas Habilidades Superdotação, líder do Grupo de Pesquisa Educação Inclusiva, Educação Especial, Políticas, Práticas e Processos de Desenvolvimento Humano.
Ela é membro também do Comitê Acadêmico de Acessibilidade e Discapacidade da Associação de Universidades do Grupo de Montevidéu. Ela é membro da Comissão Assessora em Educação Especial e Atendimento Especializado em Exames e Avaliações da Educação Básica, o INEP. Fundadora e pesquisadora da Rede Latino-Americana de Inclusão Docente e pesquisadora da FOEX, da FOENIX. A gente vai ter uma mesa redonda com as duas professoras. A professora Laura passou por uma cirurgia ocular ontem, então ela vai participar no momento dessa atividade com a gente, da mesa redonda com a professora Lucélia, num primeiro momento através de um vídeo que ela deixou gravado para a gente. Ela teve a gentileza de nos enviar esse vídeo para continuar participando das atividades com a gente. A gente agradece de coração a professora Laura. E, na sequência, a gente vai ter a fala da professora Lucélia, tá bom? Professor Jackson vai passar para a gente o vídeo da professora Laura. Boa noite, pessoas queridas. Permitam que eu realize a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos medianos, em tons ruivos, tenho olhos verdes, estou portando um óculos neste momento, estou com um vestido preto e uma blusa em tons verdes, estou usando uma gargantilha dourada, brincos, e estou em Curitiba, na minha casa, no escritório. Atrás de mim tem uma estante branca, com vários livros, né? Essas coisas de professores, né? Bom, dizer para vocês que é um prazer imenso participar do primeiro Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Eu parabenizo a Universidade Federal do Sul da Bahia pelo evento, e particularmente a professora Daniane Pereira e sua equipe, pela realização desse evento, pela confiança de nos chamar para estar com todas e todos vocês. De igual forma, eu também me sinto bastante honrada de dividir esse momento com a professora Lucélia Cavalcante, companheira de ensino, de pesquisa, de extensão e das andanças da vida. É um prazer imenso, então. A gente está fazendo uma gravação anterior, justamente porque amanhã, né, farei uma cirurgia e exatamente no dia do nosso evento eu estarei me recuperando, né? Mas, enfim, isso não vai tirar o brilho, né, de estarmos discutindo um tema que é de suma importância, que é a acessibilidade e a inclusão no ensino superior. É um tema que eu pesquiso já, enfim, trabalho há mais de 25 anos, me dedico demasiadamente a esse tema, tenho a impressão de que, se não fosse discutir ensino superior e inclusão, eu teria uma trajetória meio que não tão tranquila, né? O tema da acessibilidade e da inclusão é um tema que me é bastante caro, no sentido de que pesquiso há mais de 25 anos e venho trabalhando nessa temática, seja como docente, como pesquisadora, como gestora, e eu me entusiasmo muito de falar dessa temática e fico mais feliz ainda com o próprio título dessa mesa, né? Que ela vai discutir sobre acessibilidade e inclusão no ensino superior, mas por meio de avanços e desafios. Alguns anos atrás, a gente só discutia desafios, porque tínhamos pouquíssimos avanços. Então, hoje, o fato da gente já poder discutir e já poder apresentar alguns avanços é de suma importância, né? Então, isso deixa a gente bastante motivada, né? É preciso que a gente diga que, historicamente, né, sobretudo a partir do início do século XX, com as pesquisas científicas, com os indicativos de muitas descobertas, formas de métodos de ensinar e de aprender, as questões relacionadas à produção das capacidades de aprendizagem, elas foram se alterando, e isso foi especialmente importante para se discutir a aprendizagem no ensino.
mas quando se trata de pessoas que a gente chama hoje de público alvo da educação especial, teve um impacto bastante importante. Então, é importante que se demarque que a evolução, né, dos conhecimentos, a produção do conhecimento é, sim, um grande marco para a gente pensar em inclusão e acessibilidade. A gente também teve, na história da educação especial, para ela se tornar, enfim, numa perspectiva inclusiva, algumas situações também que não são as mais felizes de se contar, mas que fazem parte da nossa história, que é justamente a questão do processo de reabilitação, que também contribuiu, né, do seu jeito, da sua forma, para a questão de pensar a educação especial por meio de perspectivas mais inclusivas. Obviamente que toda a questão de reabilitação, ela vem bastante cunhada a partir da Primeira Guerra Mundial, devido à infinidade de mutilações ocorridas, que fez com que políticas sociais fossem criadas, sobretudo para as pessoas com deficiência, e principalmente a Organização Internacional do Trabalho, né, a OIT também tem aí movimentos bastante importantes que começam a delinear historicamente, né, não só no Brasil, um movimento em prol da inclusão. Naquele momento ainda chamada de integração, enfim, mas a gente sabe que são questões que influenciaram diretamente o movimento que a gente tem hoje, né? A intensificação dos movimentos sociais, sobretudo a partir da década de 60, também é mais um elemento histórico que contribui enormemente para a gente diminuir, pouco a pouco, os processos de segregação, de discriminação, e temos aí também um elemento bastante importante, que é a organização dos grupos, né? Hoje é muito dito como coletivos, mas na década de 60, sobretudo, as associações, os grupos de apoio, sejam das pessoas com deficiência, de pais, de profissionais, que passaram a cobrar dos governos, né, os direitos das pessoas com deficiência, e isso fez com que, pouco a pouco, as políticas de um cunho menos segregatório começassem também a se movimentar no cenário mundial e também brasileiro. Então, nós temos, diante deste pequeno quadro histórico que passei para vocês, uma situação bastante forte também, que acontece no Brasil, de forma forte no sentido que é impactante, que foi necessário, mas em passos ainda curtos, que a própria institucionalização da escolarização de forma mais intensa no Brasil a partir do século XX. Só que quando a escola também começa a perceber, se sentir como um local onde a escolarização é obrigatória, o reconhecimento das dificuldades também de se trabalhar com o aprendizado, ele começa a aparecer, né? Nós temos uma variedade de estudantes com com a pluralidade enorme de se compreender, e a partir, então, desses aspectos todos, a gente percebe que, por conta dessas diferenciações, nós passamos a ter um quadro bastante complexo dentro da perspectiva daquela escola que não está preparada para a pluralidade, e é nesse eixo que a gente pode considerar também que a educação especial passa a ser considerada um sistema paralelo de ensino, né? Onde são criadas escolas especiais, classes especiais, tudo isso que nós já conhecemos. Então, todo esse impacto na educação faz com que, obviamente, o acesso ao ensino superior ele seja bastante prejudicado. O fato de termos um sistema paralelo,
de ensino pela via da educação especial, muitos das nossos estudantes sequer, né, chegavam à escola hoje dita regular, e quando chegavam, galgavam enfim, uma trajetória muito curta, né? Então, essas questões, e a gente está falando só de deficiência nesse momento ainda, a gente não entrou na discussão de todo o público de educação especial que tratamos hoje, faz com que a educação especial se caracterize como um viés muito segregatório, filantrópico no país, e onde, por mais que tenhamos aportes legais, o Estado, ele não cumpre exatamente o seu papel de trazer a educação especial uma perspectiva pública e obrigatória, no sentido das nossas crianças, né, estarem na escola dita regular. Tudo isso nos leva a um primeiro eixo, que a gente poderia dizer de conversa, que são os aspectos culturais, né? Tudo isso forma uma cultura, esses elementos históricos, científicos, políticos, econômicos, né? Que é também a questão de que tipo de financiamento se tem para a educação especial, para a educação de modo geral. Então, os aspectos culturais que vão se organizando, vão se instituindo, eles são lentos, infelizmente, né, na nossa história de educação, e o cunho afirmativo, com políticas inclusivas e a própria inserção da acessibilidade no ensino superior, ela é muito tardia na educação brasileira. A gente sabe que com a LDB nós temos aí vários impactos, né? Mas foi preciso gerações, praticamente, para que esse impacto da LDB de 96 chegasse até o ensino superior. Então, a gente percebe que é a partir daí, de 96, que a gente começa a ter uma perspectiva de inclusão enquanto aporte legal, com todas as críticas que a gente possa ter, com todas as mazelas que passamos na educação. Passamos, né? Passado e passamos no presente e passaremos, obviamente, ainda, né? No futuro, porque a gente sabe que muito precisa ser feito ainda, mas é a partir desse marco que a gente começa a perceber que a trajetória dessas pessoas, né, começa a transitar por aquilo que na LDB a gente chama de transversalidade na educação especial, que deve começar lá na educação infantil e que deve galgar o ensino superior e também, enfim, ensino de pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. E todas essas questões, né, nos fazem pensar hoje como que a gente pode discutir inclusão e acessibilidade, agora não só pensando nas pessoas com deficiência, mas para o público-alvo da educação especial, né? A gente não pode restringir acesso e discutir acessibilidade e inclusão pensando só no público com deficiência. Nós temos aí outros públicos também que possuem as suas especificidades, dentre eles os estudantes com altas habilidades de superdotação, que tem aí também um número muito pequeno de ações, de estudos, e poucas são as universidades brasileiras que de fato se debruçam e que têm ações para esse tipo de alunado também, né? Que são invisibilizados, na verdade. Bom, e diante dessa situação toda, a gente sabe, né, que vivemos num país que é extremamente diverso, né, que é calcado em desigualdades sociais de toda a ordem. Temos uma democracia que é frágil, né? E que temos ainda uma dificuldade grande, enquanto sociedade, de compreender o papel do Estado, as questões relacionadas à justiça social, a importância de articular políticas afirmativas e inclusivas. O nosso maior problema não é
ter políticas, mas é, de fato, que essas políticas se tornem práticas, que elas sejam evidenciadas, né? Então, leis não nos faltam, né? Nos faltam mesmo, muitas vezes são as condições para que um processo de inclusão aconteça. Mesmo com as ações afirmativas, que deu um know-how completamente diferente, nós sabemos que ainda há muito a ser feito. Então, para que tenhamos uma cultura inclusiva, a gente precisa ir além dos aspectos legais instituídos, né? Sabemos da importância deles, mas sabemos também que temos aí uma sociedade bastante excludente e que precisamos, obviamente, vencer parte desses obstáculos, porque vamos continuar diante de uma sociedade desigual, né? Isso, infelizmente, é um fato, né? Então, posto isso, a importância de olharmos para os aspectos históricos, olharmos para as questões de cultura que nós temos ainda pautadas na segregação, a luta imensa que nós temos para que a cultura da inclusão se coloque, né, de fato. O que a gente pode dizer com relação ao acesso das pessoas, né, público-alvo da educação especial? Bom, tanto as pessoas com deficiência como as pessoas com autismo, elas são bastante beneficiadas no sentido positivo de política afirmativa, a partir de 2016, quando se altera a lei de cotas, que é a 12.990, né, de 2014, que vai instituir a lei 13.409, que vai trazer a questão de cotas para pessoas com deficiência, e daí a gente vai incluir nesse grupo os surdos e também as pessoas com autismo. Então, de um lado, a gente sabe que esta política é de extrema importância, mas ainda, se considerarmos os dados do INEP, mesmo que tenhamos aí, temos mais de 700% de aumento nos últimos 10, 12 anos, enfim, o percentual de alunos matriculados ainda público-alvo da educação especial é ainda muito incipiente. A gente precisa avançar muito com relação a esse aspecto. A gente também sabe que temos além da lei de cotas, importantes políticas, né, que nos ajudam a ter uma perspectiva maior de acesso aos estudantes. Dentre eles, vestibulares com acessibilidade, com bancas especiais, que... Deu uma parada, Jax. Também um movimento, muita coisa se alterou, e isso a gente pode elencar como um avanço, né, vestibulares acessíveis, um Enem mais acessível se comparado a anos anteriores, e essas políticas todas, elas são fundamentais, né, para o acesso desses estudantes. A gente sabe também que, com relação à política de cotas, a gente vem também galgando aí o formato, né, de como trabalhar com essa política. Aí nós temos as bancas também de verificação, que são ainda bastante novas no cenário da educação brasileira e que precisam, obviamente, ser ainda constantemente avaliadas, e esse olhar biopsicossocial, né, que as bancas precisam ter. A gente ainda, no Brasil, está bastante incipiente com relação a isso, e a gente tem aí a expectativa que nos próximos anos a gente consiga fazer uma avaliação de fato biopsicossocial, para que os nossos candidatos às cotas tenham, de fato, uma maior inclusão no ensino superior, né? Que a gente consiga trabalhar com direitos de fato. Então, o acesso a gente tem já pautado a partir de aportes legais e que nos ajudam a
digamos, sustentar, né, vários aspectos. Sabemos que nem todas as universidades trabalham com as perspectivas de bancas, né, de verificação multiprofissional, muitas bancas ainda continuam universidades trabalhando a partir de um viés clínico, médico, com peritos, e a gente tem que vencer isso, né? Não dá para trabalhar nessa perspectiva, né? Bom, posto essas questões relacionadas ao acesso, eu queria conversar um pouco com vocês também sobre aspectos relacionados aos desafios, os avanços que a gente tem com relação à permanência, né? Tenho certeza que do Célia vai trazer elementos também bem importantes, tanto com relação ao acesso e permanência, mas com relação à permanência, por exemplo, a gente sabe que as políticas de permanência vieram antes das políticas de acesso, né? Prova é que a gente tem aí o Programa de Universidades para Todo, o ProUni, que vai iniciar em 2004, né? E que a gente pode considerar que foi a primeira política pública destinada aos estudantes. Mesmo que tenha sido uma política pública aos estudantes das universidades privadas, é o primeiro movimento que a gente tem no Brasil. Bom, em 2005 também a gente tem um marco muito importante que ajuda, né, colabora imensamente para o processo de permanência dos estudantes, que é o programa Incluir, que depois passa a ser incorporado pelo PENAES, que, enfim, que é o programa que vai contribuir para as questões de acesso e permanência. Vocês viram que tudo é confusão agora, né? A minha dog latindo, o caminhão do lixo passando, o telefone dando clique, só falta o caminhão dos ovos, e que aqui em Curitiba passa muito, começar a passar por aqui. Mas vamos lá, vamos em frente, porque é assim que as coisas remotas funcionam. Então, voltando, gente, nós temos, então, aí uma série de programas que começam a aparecer, que tratam das questões de permanência, o próprio Reúne também, né, que vai apoiar a existência de muitas universidades e vai começar a pensar no maior acesso, maior ampliação de vagas. Então, todas essas questões de cunho nacional, elas precisam, e elas impactam todas as universidades. Então, a partir do programa Incluir, que dá uma motivação enorme para o nascimento dos núcleos de acessibilidade, as universidades precisam, obrigatoriamente, começar a se debruçar em políticas institucionais. Algumas universidades de uma forma mais efetiva, outras nem tanto, mas os conselhos universitários, né, precisam começar a criar resoluções, normativas, enfim, né? E vejam que essas resoluções, essas normativas, elas também vão contribuindo para a cultura, né? Para uma cultura inclusiva, que é aquilo que a gente já conversou no início. E que a gente não pode pensar que cultura inclusiva, por exemplo, precisa, ela só se dá no núcleo de apoio às pessoas com necessidades especiais, né, os NAPNs, ou os núcleos das secretarias, né? A gente tem que pensar num processo de permanência e de inclusão que seja transversal. Do mesmo jeitinho que a gente fala lá da LDB, que a educação especial é transversal, que é da educação infantil até o ensino superior, até os mais altos níveis, a mesma coisa, a transversalidade da educação especial na universidade, né? Ela precisa estar no ensino, na pesquisa, na extensão e em todos os espaços da universidade. E isso é muito complicado. Complicado no sentido que, como é difícil a gente conseguir, né? Porque, vejam, se a gente considerar que só o núcleo é o local da inclusão, é como se a gente pensasse que o núcleo é uma classe especial. Então, não dá para ser assim. E a gente percebe muitas vezes, né? Como coordenadora de núcleo, muitas vezes eu percebi isso, como se o estudante, que é público-alvo da educação especial, ele fosse estudante do NAPNE, que o NAPNE é o responsável, e não é, né? Então, todo esse trabalho, né, de inserir
com os professores, com os estudantes, que são os mais fáceis, né? Como é muito mais fácil trabalhar com os estudantes, com as turmas de alunos, né? De acolher, de incluir, com as coordenações de curso, a gente precisa trabalhar, então a gente precisa trabalhar com uma série de elementos com os gestores. Nós encontramos gestores que apoiam a inclusão e nós encontramos gestores que não apoiam tanto a inclusão. Os gestores não dizem que não apoiam muitas vezes, mas daí a gente não percebe ações concretas. E quando a gente não observa ações concretas, é uma forma de dizer que não se apoia tanto, né? Então tem aí uma série de questões. Mas, enfim, o processo de permanência, ele, para ser transversal, ele vai precisar dessas resoluções, vai precisar de corpo docente nas instituições, e a gente sabe como nós somos carentes nisso, né? Nós temos poucas pesquisas, porque temos poucos docentes qualificados para trabalhar na área de educação especial, poucos formadores, a dificuldade que nós temos de disciplinas, várias disciplinas, né? Não só a disciplina de Libras, que é de suma importância, mas só ela não vai dar conta, obviamente, de um processo de inclusão. Então, são N situações que a gente precisa pensar na universidade, né? Então, se de um lado a gente sabe que os núcleos são importantíssimos, eles são insuficientes, obviamente, para se ter um processo de inclusão. Eu gostaria também de falar para vocês que a complexidade de trabalho que esses núcleos possuem, e vou pegar um pouquinho da experiência que a gente tem aqui na UFPR, não é pequena, né? E os desafios são gigantes. Particularmente, nós temos aqui uma equipe muito pequena, uma demanda enorme de trabalho. E eu acredito que boa parte do Brasil seja assim. Poucos técnicos para uma demanda inteira, imensa, né? Então, a gente precisa ampliar, mas como? Né? Tivemos grandes dificuldades de concursos para pedagogos, concursos para psicólogo, concursos para terapeutas ocupacionais que possam estar dentro dos núcleos, enfim. Técnicos da educação, uma série de profissionais, né? Que a gente os intérpretes muito incipiente ainda. Né? E a gente precisa, de fato, pensar em todas essas questões. Porque para ter, de fato, uma permanência com qualidade, a gente vai precisar ter todas essas questões, né? De políticas institucionais, de uma cultura inclusiva que seja instalada, como eu disse, de modo transversal. Para quê? Para que o núcleo que digamos, nada desses alunos quando chegam na universidade, para que a gente possa, enquanto instituição, fazer um acolhimento como esses alunos merecem, que a gente possa fazer uma triagem psicopedagógica, que a gente possa levantar a situação educacional, saúde física, mental desses alunos, trazer as famílias, né, conversar com as famílias. A gente aprende imensamente com as famílias dos nossos alunos. A gente aprende imensamente com os nossos alunos. Eles já passaram pela educação básica, eles têm uma vasta experiência de como aprender, de qual é o tipo de avaliação. Então, não há nada melhor do que perguntar a esses alunos, né? Né? Como fazer. Bom, é importante também, um outro elemento que a gente percebe fundamental para a permanência dos alunos é a tutoria acadêmica. A gente pode dar outros nomes, mas a gente dá aqui na UFPR particularmente esse nome, o quanto a tutoria acadêmica, tanto de ter um professor tutor e também ter um aluno tutor, pode ser, um bolsista, né, às vezes chamado também de monitor, como isso é importante, né, essa sustentação que se dá, esse apoio a este aluno. Então, esses suportes acadêmicos, né, eles são de suma importância. E a gente pode ter uma série de situações, mas tem um elemento que eu considero, assim, fundamental, que é a escuta.
E para inclusão, tem que ter escuta, né? Tem que ter ação, mas tem que ter muita escuta também. E a gente percebe também como um desafio e um avanço já em algumas universidades é a perspectiva do desenho universal, que eu acredito que a Lucélia vai trabalhar, né? Trabalha muito bem nessas questões. A tecnologia assistiva, que eu também sei que a minha querida Lucélia também vai tocar. E um apoio psicológico também, sempre que possível, né? A gente sabe que é necessário. Vivemos, infelizmente, numa sociedade capacitista e a universidade não difere disso. Então, esse suporte aos nossos alunos são bastante importantes. A gente percebe que, principalmente no momento que eles começam a criar os seus coletivos, né? Coletivos de estudantes com autismo, pessoas com deficiência, grupos de alunos com superdotação, e quando a gente consegue juntar todos, melhor ainda, né? Como isso é importante, o fato de você se identificar com outras pessoas, né? E com relação aos alunos com superdotação, a gente percebe também o quanto é importante a gente primar por uma permanência de qualidade desses alunos. E um dos aspectos mais difíceis que nós temos na educação brasileira é justamente a invisibilidade desses alunos. Se a gente olhar os dados do INEP, são, assim, chega a ser triste o número de alunos, sobretudo nas universidades, que são mapeados. Então, eles são invisíveis. Gente, para ter política pública, tem que ter número, tem que ter visibilidade. E aí tem um dado também bastante complexo, né, que é o fato da gente ter, enquanto professores e professoras, pouco conhecimento sobre essa área e uma dificuldade imensa de identificar, né, de fazer identificações, e ao mesmo tempo, assim, rodeada de mitos, perdão, de mitos, de que este aluno ele tem que ser bom, esse aluno tem que ser ótimo em todas as áreas, né? E as coisas não são assim. E a gente percebe muitas vezes que essa invisibilidade dos estudantes faz com que a própria permanência deles não tenha a qualidade necessária. Infelizmente, no Brasil, as pessoas tendem a esconder as suas capacidades. Quando a gente criou o NAPNE aqui na universidade, eu confesso para vocês também que a gente criou pensando nos estudantes com deficiência. 2 semanas que o NAPNE existia, a gente recebeu 2 estudantes de cursos diferentes da universidade que não se conheciam. E o pedido deles me causou um espanto enorme, e eu passei a compreender como era necessário trabalhar nesse aspecto. Eles disseram, cada um do seu jeito, mas assim, a mensagem foi: professora, eu fiquei muito contente, estou muito contente com a existência do NAPNE, eu vim aqui para ver o que eu posso fazer para ajudar, para colaborar, mas eu não quero que nem a coordenação do meu curso e nem os meus colegas saibam que eu tenho superdotação, que eu já fui, né, enfim, avaliado com altas habilidades de superdotação, porque eu já sofri tanto bullying na educação básica que eu prefiro ficar invisível na universidade. Gente, tem coisa muito errada, né? A gente ouvir isso. Então, vejam como essas são questões que me deram um impacto muito grande, que tem que nos fazer pensar, né? De termos políticas importantes também, inclusive, para esses estudantes, né? Que tem um potencial enorme que muitas vezes escondem, preferem ficar no anonimato, né? Então, essa é uma questão, me parece, bastante cara também para nós, no sentido de investimento, trabalhar com enriquecimento curricular, enfim. E a gente percebe também o quanto é importante programas de formação continuada, seja para professores, para as equipes, e com isso é muito difícil. E daí eu vejo que só tem uma saída para nós, universidades brasileiras, que é trabalhar em redes. Que a Universidade Federal do Paraná possa contribuir com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que o Rio Grande do Norte possa contribuir com a gente, que a gente pode contribuir com o Sul da Bahia, que é a Universidade Sul e Sudeste do Pará, e assim por diante.
temos que trabalhar em redes. É assim que a gente vai poder vencer alguns obstáculos, porque sozinhos não dá jeito, não, né? E a gente sabe que momentos como esses são importantes, mas que no dia a dia a gente precisa de mais apoio ainda, né? E a pandemia mostrou tudo isso para nós. Mostrou a falta de acessibilidade nas universidades, a falta de acessibilidade nas plataformas, grande parte das plataformas das universidades brasileiras, o quanto a queixa dos estudantes com deficiência visual ou baixa visão, ela teve bastante presença, bastante presente. A gente percebeu também que a acessibilidade da universidade, na universidade brasileira, ela ainda precisa, acessibilidade, daí estou falando nesse momento, da questão de acessibilidade física, tá? Estrutural, estrutura física. Por quê? Porque dados que a gente colheu na pandemia, a gente percebeu que os nossos alunos com deficiência física, e isso falo sobretudo aqui da Universidade Federal do Paraná, foram os estudantes que mais fizeram e se matricularam no máximo de disciplinas possíveis. E conseguiram adiantar muito do seu curso. Por quê? Porque eles não tinham a barreira da acessibilidade. Então, vejam, como a pandemia nos mostrou situações de grande complexidade. Então, a acessibilidade física, a acessibilidade educacional, ela é fundamental. Quer dizer, no momento que os alunos com deficiência física tiveram a condição de fazer as disciplinas remotamente, eles galgaram muitos passos. E o ideal é o quê? Não é que eles continuem fazendo remotamente, mas que a gente tenha uma estrutura física, real na universidade, que os possibilite estar lá, incluídos, né? E não de um modo remoto, né? Que foi como no caso da pandemia, porque o transporte público com acessibilidade é extremamente precário aí no Brasil, né? Então, isso se mostra, assim, descaradamente na pandemia. A gente percebe também, dentro dos estudantes com autismo, as mais variadas situações. Alguns que entenderam que a pandemia era um momento importante, inclusive, de fazer mais disciplinas, de estar mais à frente do próprio currículo, porque não precisavam enfrentar o dia a dia das questões sociais. Então, a gente percebe também aí o quanto a gente tem que olhar para essa situação, né? E, ao mesmo tempo, alguns com sentimentos de bastante insegurança com relação a trabalhar com as telas, a questão da iluminação, a questão de ter que se estar presente de uma outra forma, dependia muito do modo como o professor se colocava remotamente. Então, a gente vai descobrindo, também nos estudos que a gente fez na pandemia, questões super importantes para o trabalho que a gente tem no dia a dia, né? As dificuldades sensoriais, né, desses estudantes com autismo bastante forte. Então, essas questões também foram bastante evidenciadas com os estudantes surdos, que foi muito difícil acompanhar as atividades remotas, porque às vezes o intérprete ficava lá no cantinho e não se pensava de abrir a tela, né, e deixar essa amplitude para que o intérprete tivesse um espaço maior e a leitura, enfim, a linguagem de sinais pudesse ser visualizada pelo estudante surdo. Então, a gente começa a perceber o quanto nós estávamos, assim, ainda em termos de universidade brasileira, bastante precários para entender a acessibilidade, para poder fazer, de fato, que a inclusão minimamente ocorra, né? Então, esses aspectos, eles têm que ser fundamentais para que, no pós-pandemia, a gente não esqueça desses elementos, né? E a gente percebeu, com relação aos estudantes com superdotação, uma invisibilidade ainda maior, né? Muitos dos projetos, ou melhor, os poucos projetos de superdotação que estavam acontecendo na nossa universidade aqui, no período de pandemia, acabou
acabaram que foram ficando cada vez mais incipientes, né? E hoje a gente está tentando retomar de novo, né? Bom, não sei, acho que já passou meu tempo, né? Mas eu levantei algumas questões aqui que eu acho que são importantes para a gente pensar no acesso e na permanência de forma inclusiva, pensando em acessibilidade no seu mais amplo, na sua forma mais ampla de conceito. E gostaria de dizer para vocês que a luta pela inclusão ela é histórica, ela sempre vai existir. E eu prefiro usar inclusão em educação, porque de fato a gente não tem uma educação inclusiva. Nos faltam inúmeros requisitos para ter uma inclusão, uma educação inclusiva, porque nós não temos uma sociedade inclusiva. Então, nós estamos sempre em processo. Às vezes a gente consegue avançar mais, às vezes quando a gente percebe, a gente voltou um pouco, né, para trás. Então, é uma questão bastante forte, né? Eu diria ainda que um desafio muito grande que a gente tem é o trabalho em rede, como eu coloquei há pouco. Eu acho que a gente, se não se organizar nacionalmente, a gente perde muito, né? E essas redes colaborativas, elas vão fazer com que a gente consiga construir alguns caminhos importantes. Cada um de nós, cada universidade, cada estado, enfim, nós temos as nossas especificidades, nós temos o nosso locus tem, né, a sua especificidade, mas também nós temos muitas questões que nos aproximam. Então, a criação de critérios, de protocolos, destinados tanto ao acesso como à permanência, eles poderiam ser bem melhor trabalhados se nós tivéssemos uma consolidação maior de redes colaborativas, né? Eu vejo que, ainda na perspectiva da educação especial, a gente precisa avançar muito em redes colaborativas. Os espaços também de ensino, de pesquisa e de extensão, a gente tem ainda currículos muito esvaziados com relação a esses aspectos, né? A falta de formadores, as pesquisas ainda precisam ser ampliadas, a extensão precisa ser ainda mais evidenciada, enfim. A gente precisa pensar sempre no público da educação especial como um todo, e não só no aluno, e olha que esse só não é pouco, né? Não trabalhar apenas com a perspectiva da deficiência, né? Trabalhar com a perspectiva da diferença. E talvez um dos elementos mais complicados sejam os currículos acessíveis, mais flexíveis, como trabalhar com aquele aluno que tem uma dificuldade enorme de aprendizagem, né? Que chega na universidade, mas tem um diagnóstico, enfim, é uma pessoa com deficiência intelectual, como que nós vamos trabalhar, né? Então, a gente tem a atividade específica, se necessário, que eu também acho que é um outro aspecto que a gente poderia e deveria trabalhar em rede. Isso é um grande desafio que se apresenta, afora as questões de financiamento, né? Eu vejo que o financiamento e a ampliação das equipes também é fundamental. Nós temos ainda equipes muito, muito pequenas, trabalhando com um número enorme de estudantes, né? E isso faz com que a gente não consiga avançar. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. Vou agradecer muito novamente a possibilidade de ter passado um pouquinho esse tempo com vocês. E dizer que quero ainda estar presencialmente, né, conhecer parte desse público que hoje está nos assistindo, e que espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído, né, para levantar algumas questões, enfim, de desafios e de avanços. Um grande abraço para todas e todos, e muito obrigada, gente. Que lindo, né, gente? Podemos ouvir a professora Laura, mesmo ela não podendo estar com a gente aqui cara a cara no Meet, mas acabou mandando o vídeo, então a gente conseguiu ter o prazer de ouvir
a professora Laura Sereta. E para dialogar com a professora Laura, eu vou convidar a professora doutora Lucélia Cardoso Cavalcante, da Unifespa. Seja bem-vinda, professora Lucélia. Olá, boa noite a todas e todes. Eu gostaria de agradecer também aqui a Universidade Federal do Sul da Bahia, na pessoa da professora Daniane, aí uma grande parceira, né, de trabalho de atuação, de militância, de pesquisa dentro do campo da inclusão mais amplo, da área da educação especial. Então, gostaria de agradecer por esse convite novamente de estar, né, com a Federal do Sul da Bahia e todos os participantes aqui, né, de diversas localidades, acredito, acho que não somente da Bahia, né, do país Bahia, né. Eu sou uma mulher branca, né, cabelos castanhos, com luzes acobreadas e cacheados, curtos, um pouco abaixo da orelha. Eles estão alinhados, né, à minha direita, né? Eu uso uma blusa de uma manga só e um colar de pedras em cor laranja. Ao fundo, estou no apartamento aqui em Salvador, e ao fundo há uma cortina, né, em cor branca. O meu enquadramento vai ter a altura do busto. Então, depois de ouvir Laura, né, a professora Daniane deu o desafio da gente poder falar desse tema, e aí, então, propus convidar a Laura Sereta, né, a professora Laura, que é uma referência, ela vai brigar comigo de falar que é uma referência histórica, mas ela é uma referência histórica em inclusão, muito do que a gente desenvolveu na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, na qual eu sou professora, tem a ver com todo esse trabalho importante, né, e histórico sobre a inclusão na educação superior que a Federal do Paraná, né, vem realizando, especialmente com a atuação da professora Laura Sereta. Então, minha fala, eu tive que fazer uma adequação, depois de ouvir assim, a fala da professora Laura, para ver de que maneira eu poderia estar também dialogando com ela, e fazendo, né, digamos assim, esse espaço aqui também de diálogo com vocês. Eu vi que já tem, né, algumas perguntas e acredito que a professora Laura não entrou, não é, Daniane? Não, eu até conversei com ela, mandei uma mensagem para ela mais cedo, ela também não respondeu, mas mandei escrito e por áudio, porque eu falei que ela vai ter dificuldade para visualizar, mas não foi tanto assim como ela achou, não, que ela achou que já ia poder estar aqui, tá vendo? É verdade. Eu vou fazer a compartilhamento de tela para tentar seguir, né, alguns tópicos, né, para a gente poder estar conversando hoje sobre essa temática, né, a partir de toda essa introdução, essa contextualização que a professora Laura trouxe para a gente, assim, um panorama mais geral sobre a temática, né, e também esse berço histórico, né, que ela sempre faz uma retomada interessante para a gente entender, né, de todos os elementos que envolvem a temática da inclusão e acessibilidade na educação superior. Gostaria também de parabenizar pelo evento, né, um evento de grande importância que a Universidade Federal do Sul da Bahia realiza, né, com grande abrangência, né, de participantes. Gostaria de cumprimentar, né, todos os participantes aí que estão acompanhando, né, virtualmente esse evento. E aqui eu apresento, né, acho que tá, deixa eu ver se ele abriu aqui, apresento um PowerPoint de fundo preto, cores em destaque em cor amarela, com o título Acessibilidade e Inclusão no Ensino Superior, Avanço e Desafios, e em letras brancas, a identificação de meu nome e minha universidade. Lucélia Cardoso Cavalcante, ainda saiu um nomezinho que não existe mais no meu nome, desculpem, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e eu sou professora da Faculdade de Ciências da Educação e também ainda integro e colaboro com as atividades do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica da Unifespa. Como muito bem colocou a professora Daniane, eu atualmente exerço o cargo de vice-reitora e isso me retira da coordenação do Núcleo de Acessibilidade em setembro de 2020.
ou seja, 3 anos eu me distanciei da coordenação do núcleo de acessibilidade, mas continuo colaborando e atuando, né, como professora adjunta da área da educação especial e colaborando com o núcleo, especialmente no campo da formação de professores. Então, para esse debate, né, que trata a acessibilidade e inclusão no ensino superior, e mais especificamente no que se refere a avanços, né, e também os desafios que persistem, né, que a gente vai poder conversar um pouquinho. Eu não vou ler todas tudo que eu trouxe, né, no PowerPoint, mas tentar trazer uma linha de discussão para esse diálogo com a professora Laura. E aí eu trago como premissas para o debate, primeiro, assim, a gente, né, ter esse contexto, né, do entendimento que a Laura traz sobre a política de educação inclusiva, quais são os princípios e a efetivação no contexto da educação superior, e a gente já antecipa dizer, assim, que a gente não tem realidades universais nas diferentes universidades federais, estaduais e até municipais que existem no Brasil. A gente não tem uma unicidade, né, na forma como isso vem acontecendo, né, essa forma de incorporação desses princípios da educação inclusiva e a efetivação no contexto da educação superior. Outro aspecto importante é trazer essa dimensão da acessibilidade nas suas dimensões no contexto da educação superior, como é que se insere essas várias dimensões de acessibilidade dentro desse contexto universitário. Não é? E com essa perspectiva da transversalidade da educação especial na educação superior e as dimensões abrangências das dimensões do ensino, pesquisa e extensão. E mais detidamente, aquilo que a gente tem discutido de práticas inclusivas, acessíveis e didáticas, né? E principalmente trazendo como eixo de reflexão a perspectiva do desenho universal aplicado à educação, né, de todos e todas e todes. Então, primeiramente, a gente não tem um consenso no Brasil, no público que é considerado, por exemplo, o público atendido, apoiado pelos núcleos de acessibilidade. A gente tem realidade de núcleo que atendem, né, nessa perspectiva mais ampla, necessidades educacionais específicas, que envolve um público com disfunção, né, e outras singularidades, que não unicamente o público com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades, superdotação. Mais ainda demarcadamente, naquilo que a gente tem os textos legais, aquilo que a gente elege ou direciona como público que precisa de serviços de apoios específicos em educação especial, é esse público definido legalmente, pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e superdotação. Então, o Brasil, ele tem, assim, esse arcabouço legal bastante vasto, né, que garante o direito das pessoas com deficiência, né, TEA e superdotação à educação. Contudo, ainda persiste invisibilidades, né, a outros grupos com demais necessidades específicas, né. Então, a gente tem uma legislação que aponta para esse público, só que a gente tem um outro público historicamente também marginalizado, que as universidades, né, que as redes de ensino precisam sim atender essas demandas específicas. Então, o fato da gente recortar no público da educação especial não é que a gente esquece ou queira excluir esse outro público, a gente reconhece a necessidade específica de se ter políticas para esta população, né, que é ali caracterizado com dificuldade de aprendizagem, com outras singularidades, com outras disfunções, e que requerem outros tipos de serviços com viés muito centrado nas estratégias, nas intervenções psicopedagógicas, né? Então, a gente tem avanços nesses termos, né, em termos diretivos, né, de políticas, de textos legais, muito centrado ainda, é claro, na educação básica, né? A gente tem muitas legislações e documentos que orientam, né, e programas de formação de professores, que são avaliados em vários estudos no Brasil, esses programas que existiram desde o início da implementação da política de educação inclusiva, a gente vê uma concentração textual dos documentos legais na educação básica. E a gente, né, lança realmente, assim, coloca ainda a hipótese de que muitos desses documentos, quando foram elaborados, não se tinha crença
que, de fato, as pessoas com deficiência chegariam à educação superior. Então, as pessoas começam a chegar à educação superior e esses textos legais não acompanham, né? Digamos assim, a educação superior, ela não tem um espaço que ela necessita nesses documentos legais, sempre ali espremidinho, a exemplo da Política Nacional de 2008, que a gente tem lá uns trechinhos que mencionam, né, o que seria essa transversalidade da educação especial na educação superior. Em termos dessas orientações e diretrizes legais, para a gente poder assim, pensar esse princípio da inclusão e da acessibilidade na educação superior, a gente tem que fazer um exercício de correlacionar essas legislações, que, como eu falei, muitas vezes são centradas na educação básica, e aí você faz pega as orientações mais gerais, as leis específicas, como a lei de acessibilidade, a lei de prioridade, lá de 2000, as legislações anteriores, e você vai fazendo uma correlação para poder construir argumentos para fundamentar políticas de inclusão e acessibilidade nas universidades. A gente precisa fazer uma leitura exploratória dessa legislação dos documentos do MEC, relacionar preceitos e naturezas da educação superior com as legislações específicas sobre inclusão, acessibilidade e políticas de afirmação. Esse é o caminho, o transcurso que a gente fez para poder pensar a inclusão na educação superior da Unifespa, né? Não há, então, uma padronização clara nos textos das políticas educacionais voltadas para a inclusão na educação superior, sobre como implantar, organizar e implementar a política de inclusão e acessibilidade que garanta, então, essa transversalidade da educação especial neste nível de ensino. E a gente tem aí a autonomia universitária, didático-científica, administrativa, de gestão financeira, patrimonial, que a Constituição Federal já garante às universidades. E associado a isso, a gente tem também algo direcionado, né, para os direitos humanos, a necessidade de promover condições de acesso, isso no texto do SINAIS, que é o Sistema de Avaliação Nacional, né, do MEC, e que nesse documento, na versão de 2016, é um documento que eu sempre tenho falado, né, a gente tem poucos documentos diretivos, propositivos de política para a inclusão na educação superior, mas nos documentos que orientam os avaliadores do MEC a avaliar as instituições e os cursos, eles têm muito mais detalhes e orientações do que outro documento, ou seja, naquilo que o MEC cobra, ele destrincha mais elementos, né, que nos ajudam a pensar essa inclusão na educação superior, do que uma política de que um documento diretivo sobre a inclusão na educação superior. É até um pouco contraditório cobrar o que não se oferece ainda em termos de texto, né, de política mais consistente, né? Então, eu trago para fazer essa correlação, né, e aí traz essa perspectiva dos direitos humanos, que garante promover condições de acesso, participação, aprendizagem para que as pessoas com necessidades específicas tenham assegurado seu direito de formação humana e profissional na educação superior. E essa questão terminológica, né, ela é algo que, de certa forma, assim, já foi vencida, em que sentido necessidades específicas, qual a relação com o público com deficiência, né? Então, a gente não vai adentrar muito, mas se tiver alguma questão nesse sentido, eu me disponho a estar colaborando para responder. Então, o que é essa transversalidade? Falar de inclusão e acessibilidade na educação superior para o público, considerado público da educação especial, ela é expressa dentro da política de 2008 como transversalidade da educação especial na educação superior. Então, a gente logo faz a comparação, né, como acontece isso na educação básica, como acontece essa presença da educação especial na educação básica. E ao longo da história, né, se existia nos documentos legais a expressão educação especial, e progressivamente esse termo educação especial, em muitos documentos legais, foi sendo substituído pelo AEE, né, atendimento educacional especializado, que na educação básica acontece nas salas de recursos multifuncionais, centros e instituições especializadas, públicas ou filantrópico-privadas, né? E na educação superior, o que está presente, por exemplo, no documento do AEE de 2011, é que os núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior visam eliminar barreiras físicas, de comunicação e de informação que restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com deficiência. Essa é a definição do AEE. E aí o curioso, que ontem eu problematizava em outro evento, né, numa fala também parecida com essa,
é que há uma diferença clara entre a presença da educação especial na educação básica e a presença da educação especial no ensino superior. É um outro funcionamento de instituição que não dá para a gente transplantar o que a gente faz nas salas de recursos multifuncionais para a educação superior. E, recentemente, eu não sei se vocês participaram da resposta de um questionário que o MEC enviou, que ele pergunta se existe sala de recurso multifuncional na sua universidade, né? Então, é um questionário, é claro, se foi enviado esse ano, possivelmente, eu imagino, suponho, né, foi elaborado por alguma equipe, né, do MEC, não sei se da CESU, possivelmente da CESU, e que eu questionei recentemente a professora Denise, que é secretária da CESU, a não existência de um setor específico que trate de inclusão e acessibilidade na CESU, né? Então, ou seja, eles têm que buscar na SECADI, que já tem toda uma diversidade para estar dando conta, né, de todo esse país continental da educação básica, e eu questionava isso, se a necessidade de se ter algo singular na CESU, né, com esse direcionamento. E aí eles fazem essa pergunta que é uma pergunta incoerente, né, que o MEC faz sobre a política de inclusão e acessibilidade na educação superior, que é perguntar se há sala de recurso multifuncional nas universidades, né? Então, é uma contradição do ponto de vista da política, né? E aí a gente tem, para essa orientação, os pressupostos de como contribui para essa política institucional, ali presente na fala, e a gente tem trabalhado muito junto nos últimos anos, eu não sei precisar desde quanto tempo a gente trabalha junto nessa discussão, acho que 2017, mais ou menos, a gente começou a se aproximar nesse debate, eu, professora Laura, professor Ricardo Lins, professora Márcia Pleite, professora Vanessa, da UFG, e outros, né, pesquisadores da área da inclusão na educação superior, e a gente tem se debruçado assim, nessa defesa conjunta de que a política de inclusão e acessibilidade, ela precisa se institucionalizar. E há diferentes caminhos, estratégias, medidas que a gente precisa efetivar essa institucionalização, para, de fato, a gente ajudar nessa efetividade do princípio da educação inclusiva e da acessibilidade que o aluno tem direito. Então, o que a gente traz como principal referencial, vamos dizer assim, que nos ajuda, como eu falei, a detalhar, a pensar, a ressignificar as orientações para as nossas universidades, é realmente esse documento de referenciais de acessibilidade na educação superior e avaliação in loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior dos SINAES. É ele que nos ajuda mais do que outros documentos legais a entender melhor o que se espera, né? O que precisa estar estruturado dentro das universidades para garantir essa efetividade da inclusão e acessibilidade, né, dos nossos alunos. Então, eu trago alguns trechos também desses documentos, né, aí na versão dele de 2016, que versa sobre compromisso e responsabilidades sociais das IES por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos e do respeito à diferença e à diversidade humana. Então, nesse documento, se você precisar, assim, por exemplo, argumentar algo, né, e solicitar a gestão de sua universidade para a efetividade, esse documento nos ajuda a gente extrair trechos dele para poder estar fundamentando. Não era preciso ser assim, mas a gente sabe, eu hoje no lugar de gestora e no lugar de quem foi gestora de núcleo, sei que tudo passa por argumento e contra-argumento sobre a necessidade, sobre as condições específicas que essa política tem que se materializar na universidade, né? É preciso, então, considerar essas legislações mais gerais sobre deficiência, direitos humanos, acessibilidade, princípios inclusivos, e você vai reunindo, né, todo esse compilado legal para poder você estar fundamentando esse olhar, né? E isso serve muito para quem tanto atua em grupos de pesquisa, né, militando nos núcleos de acessibilidade, em laboratórios, né, específicos, né, que reúnem ações de ensino, pesquisa e extensão, para poder assim, fortalecer essa luta em prol da efetividade, né, da inclusão e acessibilidade na educação superior. E quando a gente fala de inclusão na educação superior, é aquela ideia assim, de uma educação que não vai deixar ninguém de fora, e não deixar ninguém de fora não é de qualquer jeito, não é só garantir o acesso através das cotas,
é garantir essa permanência com a qualidade de aprendizado, com independência, autonomia, tudo aquilo que a gente acredita que a pessoa com deficiência tem um potencial de aprender e tem um direito, né, de aprender com essa independência e autonomia. Para isso, a gente precisa agir nesse processo. Então, quando fala de acessibilidade, a gente já associa ao conceito de barreiras, né? A gente precisa suprimir as barreiras, que é considerado pela LBI qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo e a fruição e exercício dos seus direitos, a acessibilidade, a liberdade de movimento, de expressão, a comunicação, o acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança, entre outros. Então, quando a gente fala liberdade de movimento e de expressão, então, se você tem, por exemplo, um aluno com paralisia cerebral, que trabalha sem comunicação verbal e que se comunica através da comunicação alternativa, e ele está num evento em que não há um recurso, não há uma tecnologia, o aluno não trouxe. A universidade tem que dar a resposta educacional e condições acessíveis para ele ter essa participação qualificada. Então, quem tem que promover e propiciar esses recursos, essas tecnologias, por exemplo, uma prancha de comunicação alternativa, um software, um equipamento que permita ele se comunicar e participar, fazer uma pergunta numa palestra, ser o palestrante de um evento, né? A gente precisa, um exemplo básico do que a gente precisa garantir nesses termos. Então, assim, só fazendo assim, uma retomada do que significa essa transversalidade na minha perspectiva, isso eu não escrevi em lugar nenhum ainda, mas assim, é a leitura que eu tive a partir dos documentos legais dessa vivência, né, de tentar dar essa materialidade da inclusão e acessibilidade, ajudar nesse processo numa universidade, que é o significado da transversalidade da educação especial na educação superior. Ela tem dois grandes eixos, né, de direcionamento. O que significa essa transversalidade? É quando a gente olha para o currículo de todos os cursos, independente de ser licenciatura ou bacharelado, se esse currículo do curso contempla conteúdos temáticos relacionados a direitos humanos, voltados para o público com deficiência, princípios inclusivos, acessibilidade, direito da pessoa com deficiência, ou aquilo que a gente denomina como a área da educação especial, no que se refere a licenciatura em específico, né, e a Libras também, que vem como um campo, né, singular e com uma legislação própria. Ainda há aquelas pessoas que acreditam que não existe uma lei que direcione para a gente ter a disciplina de fundamentos da educação especial, qualquer outro nome que a gente dê, mas que venha, né, com essa importância, porque acha que não tem uma lei específica igual a de Libras, então precisa desenhar igual a lei de Libras para poder ter. Então, a gente tem que fazer mais uma vez, né, argumentos para poder dizer assim, sim, todas as licenciaturas têm que tratar de temáticas, né, voltadas para a educação especial, além da Libras, né? E a outra dimensão por exemplo, você tem no bacharelado, só voltando ainda pelo currículo, você tem direito da pessoa com deficiência, é uma disciplina que eles pensaram contemplando nessa temática. Você tem o pessoal da engenharia civil, outra disciplina contemplando a questão da acessibilidade e o direito da pessoa com deficiência. Então, é mais ou menos essa lógica. É claro que essas disciplinas, algumas são colocadas como optativas, outras são colocadas como, né, obrigatórias. Depende da compreensão, né, daquele colegiado, né, daquele curso. E a outra dimensão é essa dimensão que a gente trata aqui hoje, como é que essas instituições públicas de educação superior, elas se organizam para ofertar serviços em educação especial e propiciar condições de acessibilidade. Então, essa pergunta, quando fala, olha, essas universidades de vocês estão contemplando o conteúdo e está respondendo a esse atendimento específico que o aluno tem direito, né, essas condições acessíveis que ele tem direito, que muitas vezes são lideradas pelos núcleos de acessibilidade. E aí, também a gente traz, né, para esse direcionamento de entender essas condições que a gente precisa ter para garantir esse direito à educação, a gente tem aí um conjunto de legislações ao longo da história que foram começando a introduzir essa cultura na universidade, né? Então, começa ali com um aviso, né? Com uma portaria que vai dizendo, olha, usando a expressão de portadores de deficiência, para a gente autorizar e reconhecer os cursos, precisa considerar este público, né? Que eu trago uma portaria de 2003, né?
E aí trago também a citação de 2008, que é a Política Nacional. Na educação superior, a educação especial se efetiva por meio de ações que promovam o acesso. Então, como é que a gente promove o acesso? Através de políticas de afirmação. A permanência, que é um nome tão generalista, mas ele está prenhe de várias reflexões que a gente vem a fazer sobre prática inclusiva, né? E a participação de estudantes. Estas ações envolvem planejamento e a organização de recursos e serviços para a promoção de acessibilidade arquitetônica nas comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos que devem ser disponibilizados desde os processos seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvam ensino, pesquisa e extensão. Aí você tem, por exemplo, o curso de arte promovendo uma exposição de fotografias. E aí você tem aluno cego no curso de artes visuais. E não há audiodescrição, não há um recurso que é, digamos assim, pensado, né? Por quem tem aquele aluno na sua faculdade, por quem tem um curso que é visual, né? E a acessibilidade não é pensada, então a gente não está garantindo a participação dele, né? Numa ação extensionista como essa, como a exposição, né, de obras de artes, enfim, de fotografias, né? Só para a gente poder estar pensando assim nessa correlação. E outros pressupostos que ajudam a gente a poder pensar essa materialidade, ou a gente decodificar, ou a gente dizer só traduzir, porque assim, eu vi uma das primeiras perguntas dizendo a formação de professores. Essa é um grande nó, que é como o professor universitário se sente. O professor universitário se sente despreparado, o professor universitário descreve que não conhece o núcleo, descreve que a universidade nunca deu formação, né? Então, a gente tem vários sujeitos na universidade que muitas vezes, assim, eu questionei falando da minha, que eu não sei em que planeta eles vivem, né? Porque a universidade o tempo inteiro está criando espaços de formação, está convidando os professores, está incentivando a participação. Infelizmente, né, a maioria não participa, e aí esse sentimento de despreparo, ele vem em evidência nas pesquisas científicas, quando a gente faz a escuta aos professores, de como eles se sentem trabalhando com alunos com deficiência. Então, a lista é infinda de reclamações, de sentimentos, né, e que muitas vezes, assim, eles são realísticos, porque a universidade muitas vezes não promove esse espaço, não é prioridade, não é um dos pilares da universidade, uma bandeira, né, a inclusão e a acessibilidade, e eu confesso que eu sinto muito isso, e eu não tenho por que me eximir de não falar isso aqui nesse momento, que é o quê? Não, como eu sou vice-reitora, eu sempre participo das reuniões da Andifes, né, que é a reunião dos reitores, né, das federais no Brasil, reitores e reitoras, e sempre o meu sentimento é um sentimento de invisibilidade de toda discussão, quando vão falar de inclusão, quando vão falar de políticas de ações afirmativas, o único sujeito que é esquecido são as pessoas com deficiência, né? E aí inclui também superdotados, enfim, são lembrados de todas as outras diversidades, são lembradas, né, com muito, né, ímpeto, com muita energia. E aí, no final, você fica esperando falar as pessoas com deficiência e não é falado. E aí, de lá, muitas vezes, do público onde você está, você lembra. E as pessoas com deficiência. Então, são ainda hoje, nos campos dos debates mais amplos, a questão do direito, a inclusão e acessibilidade, a pessoa com deficiência, elas são invisibilizadas, sim. Se não houver alguém da área que fique levantando a bandeira o tempo inteiro, eles são invisibilizados. E são espaços importantes em que a tomada de decisão acontece ali, né? Porque, assim, o que os reitores, através da Andifes, apresentam ao MEC hoje, neste governo, eles são ouvidos. Então, se a pauta das pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, superdotação não é levada, não é, de forma sistematizada ao MEC, dificilmente a gente vai ser atendido, né, por esses canais, que são canais importantes, né, dos nossos reitores e reitoras no Brasil. E aí eu trago ainda algumas citações de legislações que são os que fundamentam, né, a gente poder pensar a inclusão da educação superior, né, tanto as normas da BNT sobre acessibilidade, que é uma dor de cabeça imensa, né, o decreto
5.296 de 2004, a Lei de Inclusão 2015, de 2015 e outras que a gente poderia citar que estão em vigor e que a gente pode usar para nos ajudar a fundamentar nossa atuação nessa inclusão na educação superior. Então, a gente tem desafios assim, imensos para poder construir essa universidade inclusiva e acessível, que elas estão associadas diretamente às barreiras à aprendizagem e à participação desse estudante, né? E aí, em âmbito internacional, a gente tem países em diferentes fases de desenvolvimento, né? Então, não há um contexto similar, né, de diferentes países. E aqui, internamente, no Brasil, a gente não tem contexto similar dentro das próprias universidades federais, né? Então, a gente tem universidades federais, a estrutura, onde está direcionado o núcleo, o núcleo está numa pró-reitoria de assistência estudantil, ou de uma pró-reitoria de ensino, ela não tem um vínculo direto à reitoria para poder ter uma autonomia de transitar entre os diferentes setores, de ter o mesmo status, né, de poder, né, e de direito de acessar sem pedir permissão para ninguém, né, de acessar esses diferentes setores e pautar esses diferentes setores, né, que muitas vezes a atuação da gente envolve isso, né. Então, tornar essa universidade inclusiva em todas as dimensões de acessibilidade, pedagógica, física, atitudinal, comunicacional, digital, arquitetônica, instrumental, programática, é o que garante condições para, de fato, este aluno universitário com deficiência, com superdotação, ter acesso ao seu direito à educação. Então, para a gente poder assegurar esse conjunto, a gente precisa questionar, né, alguns elementos, né, que hoje se instituem na nossa universidade, como o aluno com deficiência, TEA e altas habilidades permanecem na educação superior. E aí o termo permanecer não é aquela coisa assim, chegar e lá ficar, né, mas viver a vida universitária, né, como ele vivenciando a sua formação acadêmica com condições acessíveis e includentes a que tem direito. Essa é uma questão, né, para a gente poder se refletir e tentar responder, né, como garantir isso, que é um pouco a reflexão de hoje, né. Então, a gente tem, né, uma importância na existência do núcleo de acessibilidade, que a depender da realidade, ele vai começar assim, ele vai começar assumindo várias responsabilidades, e depois, quando se ajudar na cultura inclusiva dentro da universidade, progressivamente este núcleo, ou setor correspondente, ele vai saindo de cena, ele vai distribuindo responsabilidades que antes era só dele, mas porque o professor não era formado, porque ninguém nunca tinha ouvido falar. Então, para não deixar os alunos sem condições nenhuma, o núcleo, a realidades como o nosso núcleo, que ele assumia tudo que era possível, né? Então, por exemplo, a gente tem bolsista apoiador de inclusão e acessibilidade, que é para ser uma medida paliativa, porque o professor ainda não se sente seguro para desenvolver uma prática pedagógica inclusiva. Então, a gente tem bolsista por isso, ainda mantém esses bolsistas por isso, porque os professores ainda não se sentem preparados, né, mesmo existindo há 10 anos a nossa universidade, né, como criada de forma independente, os professores, muitos ainda não se sentem preparados, mas era para ser uma medida paliativa, né, um serviço em educação especial que a gente não tem profissional, né, para estar desenvolvendo. Quando eu falo profissional, o código de vaga, é o profissional especializado para estar atuando no núcleo, que é uma briga que a gente está comprando, né, há algum tempo, e que a gente espera que o MEC, né, a SECADI, a CESU, possa nos ouvir em relação a isso, e especialmente na questão que se refere ao tradutor-intérprete de Libras, né, categoria E, que ainda é um grande nó, né, esse movimento, essa articulação, mas que é necessário, que não tem como a gente retroceder ou arrefecer, né, em relação a essa luta, né. Então, a gente precisa assumir institucionalmente a construção e desenvolvimento de uma política de inclusão e acessibilidade. E o núcleo de acessibilidade, ele é uma instância que pode colaborar com esse processo da materialidade de políticas. Ele não é o único, como a professora Laura falou. Então, o aluno com deficiência não é aluno do núcleo, ele é aluno da universidade, ele é aluno do curso. Mas como muitas vezes a gente vive convivendo com isso, né? É como se o aluno com deficiência ou com algum problema é aluno da Lucélia, que coordenava o núcleo. Né? Então, não é aluno do curso, de pedagogia do curso, de engenharia, né? A gente tem muito, assim, essa perspectiva. E outro elemento que eu acho que fica muito subsumido na compreensão, no imaginário universitário, que a gente precisa questionar isso,
é que a fonte que vem de recurso é via PNAES, né, que é um decreto, que é um programa, né, de assistência estudantil, daí a compreensão de achar que o núcleo tem que estar na Pró-Reitoria de Extensão ou de assistência estudantil, enfim. E isso, para mim, né, do ponto de vista assim, mais crítico, é uma leitura restrita que a gente precisa superar. E aí, o que diz o PNAES, né? Ele diz assim, olha, democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior, é até preconceituoso aí geracional, né, porque não são só os jovens, na educação superior pública federal, minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão, né, da educação superior, reduzir as taxas de retenção e evasão e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. Aí vem o artigo 2º, especificamente para as pessoas com deficiência. B, garantir acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Então, acesso, participação e aprendizagem precisa ser um pilar compreensível que a gente tem que destrinchar em toda a especificidade da diversidade de nossos estudantes. Como é que ele acessa, como é que ele participa com qualidade, como é que ele garante a aprendizagem, a formação acadêmica dele com qualidade e como é que ele conclui o curso. Né? Então, quando a gente pensa isso só a nível de assistência estudantil, não é só conceder a bolsa para o aluno com deficiência, não é unicamente isso. A universidade ela precisa evoluir nessa compreensão de que o PNAES é só um dos elementos. Outras fontes de recursos têm que ser previstas em outros setores da universidade. Pró-Reitoria de Ensino precisa pensar recurso voltado para as condições acessíveis, né, tecnologia assistiva, Pró-Reitoria de Pesquisa, a mesma coisa, Pró-Reitoria de Extensão, os setores, Pró-Reitoria de Planejamento, de Infraestrutura, tudo que a gente tem na universidade, essa transversalidade da educação especial, ela precisa se presentificar nesses setores, do contrário, a gente não vai fazer a inclusão sozinha, né? Então, o que a gente tem de diretriz, mais uma vez, no documento de avaliação para os avaliadores do MEC, que diz assim, olha, a universidade ela precisa se planejar para pensar uma dotação orçamentária para além da verba que vem, a verba incluir, que é essa verba que vem via PNAES, né? Via assistência estudantil. Então, precisa pensar que a pessoa com deficiência, pela lei de prioridade, pela lei de acessibilidade, ela é uma prioridade. E sendo uma prioridade, ela precisa estar lá colocada como prioridade quando você vai votar o PGO, né, o Plano de Gestão Orçamentária, e dotar recursos específicos para garantir as condições acessíveis. Do contrário, a gente vai continuar fazendo a educação superior uma semi-inclusão, porque hoje, para a gente incluir os estudantes com deficiência na educação superior e os alunos com superdotação, a gente precisa de recurso, a gente precisa de investimento, a gente precisa de tecnologia assistiva, a gente precisa de contratação de especialistas, de serviços específicos, que quando a gente não tem o concursado, a gente tem que ter o recurso para pagar aqueles serviços especializados, para garantir essas condições acessíveis. E se a gente não, assim, avançando aqui um pouquinho, eu trago algumas coisas, assim, sobre as pró-reitorias, que eu falei, assim, como é importante cada uma estar pensando, algumas linhas de ações na extensão, na pró-reitoria de ensino, os currículos, as temáticas, né, programas específicos ali em parceria com essas pró-reitorias e os núcleos, né? Ter núcleo em cada campi, né? Para mim não vale essa coisa de criar um subsetor, tem que ser núcleo mesmo para poder ter a dotação orçamentária também em cada campi das universidades, projeto de pesquisa na área de ações afirmativas, tecnologia assistiva, política de ações afirmativas na pós-graduação, aí na pró-reitoria de pesquisa, unir esforços em torno, por exemplo, em grupos de pesquisa como da professora Daniane e outros laboratórios que a gente vai criando, né, que eu cito o Labteca, que é um que eu coordeno, que é voltado para o desenvolvimento de tecnologia assistiva, e a gente precisa unir esforços nesse movimento pela inclusão. Então, não é só um núcleo sozinho, não é só um grupo de pesquisa, não é só uma pró-reitoria que vai fazer essa diferença, né, para garantir essas condições de acesso e permanência do aluno na educação superior. Então, não é só a barreira física, a barreira arquitetônica de equipamentos, né? Envolve todo um conjunto. Se a universidade vai contratar, por exemplo, uma biblioteca virtual,
como a gente fez muito isso aí no contexto de pandemia, quando a gente está analisando as propostas das empresas, a gente tem que considerar os requisitos de acessibilidade, né? E muitas vezes isso passa batido, né? Então, é preciso sempre ter uma pessoa, eu brinco, né? Ser a lembradora, né? Dessas questões. Professora, me diga só o tempo aí que eu tenho para eu poder avançar mais um pouquinho aqui. Lucélia, acho que você pode fazer um resumão aí. Tá, eu vou entrar muito bom, sabe? Eu estou recebendo aqui várias mensagens aqui, porque tá muito bom. Eu vou trazer mais a questão da prática, tá? Aqui são mais assim ações que a gente realiza, né? De como está pensando, né? Essa permanência com aprendizagem, o planejamento educacional individual, quando houver essa necessidade, o apoio, a organização e oferta de apoio educacional especializado, por vezes no contraturno. Então, você tem um aluno cego que precisa assistir um filme com audiodescrição, então ele vai para o núcleo, né, para poder vivenciar a experiência de ter a audiodescrição daquele filme, né, quando ele não permite, não tem um conjunto de acessibilidade, as bolsas, né, específicas de permanência, bolsa apoiadores, bolsa de tutoria, né, também que a gente acabou avaliando a necessidade dessa tutoria, e apoiadores de inclusão e acessibilidade é diferente dos de tutoria. Tutoria trabalha com conteúdo específico do curso, é o bolsista do próprio curso, mais experiente, e os apoiadores de inclusão e acessibilidade prestam essas condições acessíveis, serviços dentro desse campo, né? E, assim, trazer um pouco do que a gente tem dialogado, até numa obra que a gente sistematizou, é o grupo da professora Márcia Plete e eu, a gente organizou uma obra que trabalha com inclusão na educação superior e DUA, né? E que é uma coisa, assim, que está bastante, assim, em voga, que parece, assim, uma coisa, assim, uma novidade, uma coisa complexa, e, na verdade, assim, não é. O DUA, a gente pensa, muitas vezes, assim, que é algo, desenho universal aplicado à aprendizagem, né, que acha que é algo que vai servir para a inclusão da pessoa com deficiência, na verdade, vai servir para a melhoria na qualidade da educação ofertada a todos os estudantes. Então, quando você pensa nessa perspectiva de garantir uma aprendizagem universal, às vezes a gente desloca a ideia, quando fala do desenho universal aplicado à aprendizagem, o desenho universal para a aprendizagem, como a expressão das traduções primeiras que chegaram no Brasil, a gente acha que é, por exemplo, um produto, né, um recurso, que ele vai ser dotado de uma diversidade de estratégias, de técnicas, de recursos e funcionalidades que vai permitir com que diferentes perfis de estudante possam acessar aquele conhecimento. E, na verdade, a ideia do universal não é no objeto, não é esse objeto com essa diversidade. A ideia do universal é de garantir que todo mundo aprenda. A gente pensar recursos e formas de apresentar o conhecimento desse aluno, expressar como ele está entendendo esse conhecimento através de caminhos diferentes. Então, se você tem o aluno, né, dentro de uma turma, de um curso, você tem um aluno indígena, você tem um aluno quilombola, você tem um aluno autista, você tem um aluno cego naquela turma, é o que de recurso, que de material, que de estratégias eu vou apresentar, né, durante a minha aula, eu vou pensar essas estratégias diversas para responder esses diferentes modos de aprender dessa minha diversidade estudante. Então, o universal é universal no sentido universal que todo mundo aprenda. Aprenda por caminhos, por recursos, por estratégias diferentes, por condições de acessibilidade, quando a gente fala das pessoas com deficiência. Então, para pensar assim, essa prática do professor nessa perspectiva que inclua todo mundo, ele precisa considerar esses princípios, né, do DUA, que aí seria uma fala, né, acho que vocês tiveram, se eu não me engano, também uma fala com a professora Geisa, né, não lembro se foi nesse evento ou em outra ocasião, sobre o DUA, que merece um debruçamento, né, mais claro, para a gente entender como é que a gente significa isso nas nossas práticas, né, na educação superior. É plenamente aplicável, na verdade, assim, é super aplicável a educação superior, diante da vasta, vamos dizer assim, desenvolvimento que a gente tem de recursos, de tecnologia assistiva, recursos de acessibilidade, ferramentas que a gente dispõe. O que a gente precisa para dar materialidade a essa prática inclusiva é o que eu também falava ontem, se a gente não promove o encontro da educação especial
com esse professor que ensina aquele conteúdo, aquelas disciplinas, aquelas atividades curriculares na educação superior, se não há esse encontro, dificilmente você vai conseguir condições acessíveis para o seu aluno, para esse aluno com deficiência acessar o conhecimento. É preciso se criar espaços, sim, que haja esse encontro de orientação, de apresentação de recursos que sejam possíveis para que, quando esse professor planeje e desenvolva ali o dia a dia da sua sala de aula, ele possa usar desse conhecimento, que é um conhecimento próprio da grande área da educação especial, né? Então, assim, é preciso, e aí um dos conhecimentos dessa grande área da educação especial reside nas dimensões de acessibilidade. Então, falar de educação especial, falar de inclusão, é falar também de acessibilidade. Então, incluir é suprimir barreiras é dar condições acessíveis. Dar condições acessíveis é garantir o direito do aluno à educação. Então, assim, são palavras, são definições que elas estão imbricadas, né? E quando a gente pensa essa permanência com aprendizagem, com participação do grupo de pessoas com deficiência na educação superior, ela envolve essas múltiplas dimensões arquitetônica, comunicacional, metodológica, curricular, programática, atitudinal, instrumental, né? E aí, quando a gente fala de DUA, ela tem uma relação assim, muito direta com o currículo, né? Como é que a gente pensa esse currículo em movimento, né? Essa promoção da prática, desde o planejamento, desde como é pensada as disciplinas, a metodologia, de como o professor planeja, como é que ele desenvolve, né, no dia a dia, o que ele tem disponível nos seus laboratórios, né, nos equipamentos, de condições acessíveis, né? Então, pensar para o professor pensar essa aprendizagem na perspectiva do desenho universal, é preciso que as universidades sejam dotadas de melhores condições de equipamentos, de recursos de acessibilidade, né, de cultura inclusiva. Não há de se avançar se a gente não conseguir, ao mesmo tempo que a gente está trocando pneu, o carro andando, a gente não ajudar a provocar a construção dessa cultura inclusiva. E muitas vezes agir como lembrador, como eu falo assim, a lembradora, olha, e as pessoas com deficiência, e a acessibilidade, e os princípios inclusivos, né? Então, a concepção do desenho universal, ele se presentifica na LBI, e a gente tem as definições que vão avançando cada vez mais no Brasil, a partir das traduções que se tem. Uma dos ícones, né, que eu destaco para mim é a professora Márcia Pleite, a professora Geisa, né, que discute essa questão, entre outros pesquisadores no Brasil têm avançado, mas o que a gente tem que tomar cuidado é com o modismo, né, tanto na questão do DUA e outras perspectivas que têm se trabalhado no Brasil, ensino diferenciado, suporte multicamadas, que está chegando ali devagarinho ainda aqui no Brasil, nas primeiras traduções, nas primeiras produções de teses, né, a respeito de dissertações, mas que são conceitos muito atuais, né, aqui no Brasil, e que eles estão correlacionados. Então, quando a gente fala de ensino diferenciado, DUA, suporte multicamadas, são outros elementos que a gente precisa estar se apropriando para ajudar também nessa perspectiva da educação superior, dessa inclusão dos estudantes na educação superior. E aí, assim, para finalizar, né, mais deixando como aperitivo, né, para a gente poder conversar, essa perspectiva do desenho universal para garantir essa prática pedagógica inclusiva, que aí é de todos, né, não pensar só na questão da pessoa com deficiência, entender que o núcleo de acessibilidade, o órgão correspondente, ele tem uma importância direta para estar auxiliando nesse processo, né? Que nós precisamos, como professores, proporcionar vários meios para envolver os estudantes a se conectarem com aquele conhecimento que eu vou ensinar. Então, se você tem um aluno com deficiência intelectual, com TEA, surdo, numa sala de aula, com deficiência visual, que é a barreira, né, das informações imagéticas, né, e outros elementos e outras singularidades, você precisa pensar como é que você vai conectar a partir daquilo que o aluno sabe, com aquilo que ele tem de base, né, e daquilo que ele tem, por exemplo, o surdo, não tem as informações, né, audíveis, né? O cego não tem as informações visuais. Como é que você vai conectar aquilo que você deseja ensinar, que pode ser muito abstrato, que pode ser uma complexidade, né, terminológica, de definições muito singulares e que
há essa barreira, né, no processo de apresentar esses conteúdos ou conceitos para o surdo, por exemplo, né, mas essa dificuldade docente nesse processo de apresentação, você precisa planejar como é que vai acontecer esse envolvimento de todos os estudantes no processo de aprendizagem. E aí a gente tem várias literaturas que destrincham esse princípio, né? O que significa esse princípio, né, de proporcionar esse meio de engajamento, né? Que seria momento para debate para outro momento para a gente pegar esse destrinchamento, né? Proporcionar vários meios de apresentação. Então, como é que aquele conhecimento que você está ali, né, dialogando com seu aluno universitário, como é que esse aluno ele vai expressar, né? Como é que esse conhecimento, né, que você envolve o aluno no processo, como é que você vai agora organizar modos diferentes, com diferentes recursos e tecnologias, apresentar esse conhecimento para o estudante. Então, primeiro você envolve ele no processo de aprender, depois você adota essa estratégia de apresentação do conhecimento universitário, né, que tem a sua complexidade. E o terceiro princípio, como é que você organiza modos diferenciados desse aluno expressar o que ele está aprendendo. Então, se a gente, por exemplo, para a pessoa cega, ao invés dela escrever em braille o que ela entendeu, ela vai, né, naquela aula eu vou decidir com ela que ela vai expressar oralmente. Eu não posso aplicar essa mesma técnica ao surdo, expressar oralmente, né? Então, você precisa pensar nessas diferentes maneiras, a depender do público de aluno que você tem, que ele vai ter a oportunidade de estar expressando o que ele está entendendo e como ele está entendendo, para, de fato, a gente assegurar esse direito dele à educação, que significa acessar o conhecimento historicamente acumulado pela humanidade, que ele tem direito, né, com condições acessíveis. E aí essas condições acessíveis, elas são diversas, né? E que a gente precisa estar pensando. E a Carta de Natal, que é de 2017, que os núcleos de acessibilidade elaboraram, ela está muito atual até hoje. As recomendações, as lutas, o que a gente precisa para melhorar essas políticas de inclusão e acessibilidade na educação superior. É preciso a gente entregar nas mãos, né, dos novos gestores, né, dos novos, da SECADI, da CESU, né, entre outros movimentos que a gente tem, né, tem acompanhado movimentos, né, de tradutores e intérpretes de Libras do Brasil, também nessa luta justa, né, e que a gente se une, né, para estar garantindo essas condições acessíveis. Então, assim, em síntese, era isso, e aí eu fico à disposição agora para a gente poder conversar, tirar dúvida, se for possível ainda. Nossa, Lucélia. Obrigada a você, obrigada à professora Laura, que depois deve assistir essa gravação. Nossa, o pessoal foi colocando algumas coisas aqui no chat, e é tão bom ouvir vocês. Alguém foi colocando algumas coisas ali, tipo assim, vai empolgando e parece que as ideias vão se encaixando, que as pessoas começam, quem não tinha uma noção assim, meio que real do que seja a inclusão, passa a ter. E então a gente tem Franklin, que Franklin começou. Cadê? Franklin começou aqui, ele agradeceu você, agradeceu a professora Laura, e ele veio falando sobre essa questão de alguns que já estão na escola, na verdade, eles já começam a fazer esse link, né, Lucélia? Então, por mais que a sua fala seja da educação superior, quem está na educação básica também começa a fazer essa ligação com o que eles estão vivendo. Franklin, tá aí, que você quer falar alguma coisa, Franklin? Não, primeiro, parabenizar a professora e vocês pela organização. Estou bem feliz de estar participando com vocês neste momento. E quando a professora trouxe essas falas sobre essa dificuldade, essas barreiras que tem a atitudinagem de colegas professores na universidade, isso é uma realidade. Eu sou professor de educação básica. A gente se depara assim, e às vezes os colegas justificam porque não viram, não tinha disciplina que tratava de inclusão, ou acessibilidade na época, mas, no entanto, por exemplo, o MEC hoje, agora há pouco tempo, pelo menos aqui na Paraíba, né, abriu uma formação continuada, a gente multiplica lá o link, estimula, e quando você pergunta, e aí, quem se inscreveu? Aí fica cria o silêncio. Então, assim, tem que ter uma abertura também das pessoas. E a outra questão que eu tinha colocado para a professora anteriormente é que, ó, se oferece a formação, mas como é que você vai estimular os professores a cursar se a carga horária deles está sobrecarregada de atividades? Em que momento fazer isso?
Então, também isso é uma coisa que desestimula muito. Importante. Eu não sei se você vai fazer mais algum bloco de pergunta, Dani. Ia fazer só um comentário, né, Dilza, falando sobre essa questão das pessoas agora, e principalmente depois da fala de vocês, pensarem mais sobre inclusão e realmente colocarem isso em prática, né, a questão de uma cidadania mesmo inclusiva, a cultura inclusiva, como a gente sempre fala. E Ellen também colocou aqui alguma questão, ela fala sobre o público que não ela fala sobre quem não é público da educação especial, como que dá esse trabalho no AEE. É porque, na verdade, quando a gente fala do TDAH, ele já está ali nos transtornos, né, Luciana? Mas vou deixar você falar. Então, começando pelo Franklin, né? Obrigada, Franklin, né, pela sua participação. De início eu estava conseguindo acompanhar, depois não consegui mais. De fato, eu tenho trabalhado há algum tempo com formação de professores e avaliado e estudado várias pesquisas sobre formação de professores. E o que a gente tem, na realidade, é um excesso, né, de cursos que os professores vão fazendo, e a gente não para questionar a qualidade desses cursos, né, a eficácia desses cursos, né, até que ponto eu ofertei recentemente uma especialização em educação especial, e a gente tem trabalhado com a ideia de não trabalhar com as categorias de deficiência, né? Por categoria, se centrar nas categorias de deficiência, mas trazer outros eixos. Mas nessa especialização ela ainda veio, né? Porque foi uma especialização encomendada, ela veio com esse viés de interesse de ser, né? Ter disciplinas específicas, a gente ofereceu. Mas no final da especialização, assim, todas as estratégias, né? Que a gente tenta trabalhar, é claro que é um público de docentes diversos, com seus métodos diversos, mas assim, eu tenho testado estratégias, né? E, para mim, uma das mais eficazes em processos de formação de professores, que o Brasil ainda não acordou para isso, e a educação superior, eu quero fazer um pós-doutorado sobre isso, a formação do professor da educação superior, usando casos de ensino, que é diferente de estudo de caso. Né? Então, caso de ensino é uma ferramenta de pesquisa e de formação, e que ela tem toda uma intencionalidade na produção dos casos de ensino pelo formador e na produção de casos pelos participantes de processos de formação. Então, a minha tese é toda assim sobre isso, né? De doutorado, que eu trabalho com formação de professores do AEE, numa plataforma à distância, porque na época não liberaram para ser presencial, isso que você fala das condições de trabalho, que é outro elemento, não tem como a gente tentar se qualificar se sacrificando sono, sacrificando fim de semana, se você não tem garantido o direito à profissionalização do professor, ou seja, o direito dele de tempo para poder se qualificar. Né? Então, a gente precisa também, nesse processo de plano de carreira do professor. A gente, como professor universitário, a gente até tem, né? Tem um tempo de hora para dar aula e um tempo de hora para planejar, né? Então, em tese, deveríamos, né, estar vivenciando esses espaços de formação. Mas, assim, o sistema de ensino é bem diverso, então, se não tem... É preciso ter uma política que venha do MEC, né, para estar garantindo essas condições, e também eu penso que esses cursos ofertados, né, e o que foi que aconteceu na CECAD agora? Pegou aquelas instituições anteriores que já haviam sido cadastradas lá atrás para ofertar cursos, para elas estarem dando continuidade à reoferta desses cursos, ou seja, vai chegar o momento, né, isso eu sei de bastidores ainda, de que vai abrir para outras universidades novas se credenciarem para poder também ofertar formação e tal, né, via MEC, via CECAD, mas que a gente precisa, não é só a natureza, o tema, né? É o como é que a gente está fazendo ciência sobre os processos de formação de professores. A gente não está, a gente está agindo como formadores de professores mecanicamente. A gente ainda está agindo de forma pragmática, tecnicista. A gente não para fazer ciência no processo dialético de formar o professor. E quando a gente é formador e pensa nessa perspectiva também científica,
A gente precisa considerar o professor como aprendiz. A gente não teoriza sobre o percurso de aprendiz do professor. E enquanto a gente não assumir essa responsabilidade científica, a gente não vai ter como ter feedback de que aquela formação que você promoveu foi eficaz ou não. Né? Então, eu penso que há um problema, para além da oferta de cursos, é a qualidade dos cursos que a gente não está avaliando. Isso eu falo das nossas universidades, do MEC, esses que a gente paga, né, por autoformação, né? Então, uma seara complexa, mas que a formação de professor universitário ou de educação básica, ele é um pilar para a gente, de fato, incluir. Sem essa condição precípua, vai ser difícil a gente incluir, de fato, né, os nossos estudantes. Então, só para eu pegar a fala da Ellen, né, a Ellen fala de uma situação que é uma situação dos IFs, assim, eu tenho muitas amigas, Ellen, que passou no concurso, né, para ser professor de AEE. Aí tem umas que, ora é para ser AEE, ora para dar aula no curso superior da aula de educação especial, então fica assim, eu falei assim, onde é que eu estar, né? E, então, realmente, assim, é uma função que ficou, assim, meio deslocada em algumas realidades diversas no Brasil dos institutos federais, que eu já tive também a oportunidade de dialogar com eles, e esse público, Ellen, TDAH, dislexia, que são considerados, né, disfunções, ele é um público que eles precisam ter suas necessidades específicas atendidas, né, com programas de apoio, mas quando você mistura todos eles, e você sabe que um programa para uma pessoa com disfunção é um programa que tem uma natureza psicopedagógica, e um programa de atendimento que precisa para quem é cego, para quem é surdo, são serviços em educação especial. Eu sou formada nas duas coisas, em psicopedagogia, que eu não atuo, né, e educação especial. E a natureza, né, desses dois conhecimentos formativos é para públicos, né, diferentes. Então, você acaba sendo tudo, né, para abranger, e tem o desafio também do jovem, né, de não querer frequentar o AE, e ao mesmo tempo ele precisa, né. Então, uma construção é uma coisa assim do momento da idade lá dos 18 anos, aí saindo da adolescência, entrando na juventude, que é uma barreira que eu acho que um apoio também mais assim psicológico mesmo, de lidar com essa questão, porque na própria universidade a gente pega jovens que chegam, como a professora Laura falou, eu não quero que você fale que eu sou pessoa com deficiência. Eu prefiro ser prejudicado na aula, mas eu não quero um bolsista apoiador do meu lado. Né? Então, a gente tem ainda essas barreiras dessa assunção, né, porque a gente ainda tem uma sociedade ainda que discrimina, que é preconceituosa, né? Então, a gente tem que lidar ao mesmo tempo com essa questão desse suporte ao aluno, para ele entender essa necessidade, ao mesmo tempo atuar na comunidade escolar, na comunidade universitária, na comunidade, né, dos institutos, nessa sensibilização para a supressão de práticas, né, de discriminação, de preconceito, mas que é importante o aluno não perder, né, esse apoio específico, né, do qual ele precisa, né, que isso prejudica o percurso dele, né, de aprendizado. Eu creio que é isso, Dani. Né? Nossa, a gente ia ficar a noite inteira aqui, te ouvindo Laura, bom demais, sabe? Tinha que ser à tarde, que a gente passava a tarde inteirinha. É verdade. Foi muito bom, Lucélia, obrigada. Pessoal que está aqui presente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer a gente contar com todos vocês aqui nessa segunda noite do seminário, né, de Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva aqui da UFSB, e a gente poder junto trocar, multiplicar as experiências. Eu queria agradecer mais uma vez a todos, eu quero agradecer as intérpretes de Libras que estão presentes com a gente hoje, a Ana Paula, da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. O pessoal levantando a mão, viu, Dani? E a Leni da Unimontes e a Leidiane da Unimontes também. Eu quero agradecer os monitores, a Dilza, o João, o Leandro, a Luzinete, a Joyce, tá? Os integrantes do GPI e do GELES que estão aqui com a gente presente também. A todos vocês que vieram estar presentes e assistir essa belíssima fala, tanto da professora Laura Sereta, como da professora Lucélia Cardoso.
tá? Eu agradeço de coração a presença de todos. Alguns levantaram a mão, mas devido à questão do horário, a gente, infelizmente, não vai poder passar a palavra para vocês. Mas eu quero agradecer de coração. Tem algumas questões aqui que ficaram no chat, mas daí depois acho que dá para a gente tentar entrar em contato com vocês e respondendo alguma coisa, tá? Obrigada pela presença de todos. A professora Lucélia está deixando o e-mail aqui. Obrigada, professora. Se quiser enviar diretamente perguntas, pedir material, eu sempre respondo. Demora um pouquinho, mas respondo. Possível também, se você puder nos enviar os slides, Sim, Lucélia, sim. a gente vai te agradecer de coração. Pode deixar. Só não esqueçam, tá? Para rever tudo que foi falado hoje, e haja informação, porque foi muito bom, vocês vão poder rever isso tudo também no canal do YouTube do Observatório Inclusivo da UFSB, tá bom? Em breve a gente já disponibiliza no canal. Muito obrigada. Lucélia, mais uma vez, de coração. Beijo para você. Agradecer, foi um prazer reencontrar, mesmo que com as telinhas. Eu espero que o pessoal que está na sala de aula, gente, que fofura. Um abraço para vocês. Eu espero a oportunidade de poder estar presencialmente, conhecer vocês, assim, desse estado que eu amo, viu? A Bahia. Olhe lá, se Bahia não vai ser minha casa, né, Dani? Né? A gente espera, principalmente aqui na UFSB. Gente, obrigada. A professora Laura Sereta também, a gente agradece de coração, vai ficar aqui registrado. Muito obrigada. Saúde. Professora Lucélia também. Beijo. Beijo, gente. Um ótimo final de semana para vocês. Obrigada, Aline.